Online e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho do Claritas Quant, nosso fundo multimercado quantitativo que segue o mandato de ações long short no mercado brasileiro. Mas o que é um fundo quant? Eu acho que é importante a gente começar o nosso vídeo tratando um pouquinho desse assunto. A gente entende que a diferença entre um fundo tradicional ou um fundo discricionário e um fundo quantitativo é o papel do gestor. No fundo tradicional, o gestor vai decidir posições diretamente. Por exemplo, ele vai decidir se ele quer investir em Petrobras, Vale ou Itaú ou algum outro papel, enquanto que no fundo quantitativo existe uma etapa adicional. O gestor do fundo quant, que no caso da Claritas sou eu, é o responsável por escolher os modelos que vão fazer parte desse fundo e esses modelos, por sua vez, vão decidir quais ações vão ser compradas e vendidas e a gente vai seguir essas decisões dos modelos de uma forma sistemática e disciplinada. Mas o que a gente entende como modelos, o que é isso que a gente fica falando, a gente usa esse termo para referir ao conjunto de regras e fórmulas que definem e representam alguma estratégia específica. Existem muitos tipos de abordagens de estratégias dentro do mundo de investimentos quantitativos e no nosso fundo a gente escolhe por ir pela linha que se conhece como prêmios alternativos de risco, ou fatores. Isso é bem difundido no mundo, mas ainda está começando no Brasil. Por isso, a gente acha que é uma abordagem bem interessante. A gente acha que ela está bastante alinhada com as tendências globais e a gente enxerga que a oportunidade ainda é grande no nosso país. Basicamente, a ideia do investimento em fatores é buscar características das ações que estejam associadas com melhores retornos no médio e longo prazo. Tudo isso olhando para um universo de ações vasto ao longo de um grande período de tempo. Para a gente deixar isso um pouco mais concreto, vamos falar dos dois fatores principais que fazem parte do fundo do Claritas Quant hoje. Então são eles os fatores de momentum e valor. O primeiro deles, o fator de momentum, é a ideia de que ações que tiveram uma performance relativamente boa deveriam, na média, continuar ganhando e os papéis que tiveram uma performance relativamente ruim deveriam, na média, continuar perdendo. Para a gente é importante que esses fatores não só tenham respaldo nos dados que a gente vê do passado, mas que também eles tenham uma lógica, uma explicação econômica. E a principal explicação de por que existe esse fenômeno de momentum está relacionada com o comportamento dos investidores. É muito comum que as pessoas prefiram vender ações que foram bem e segurar ações que foram mal. Isso faz com que os papéis não corrijam para o preço que eles deveriam corrigir na velocidade que eles deveriam e te dá um pouco de combustível para a continuidade dos movimentos. Então te dá combustível para esse fenômeno de momento. O segundo principal fator do fundo é o fator de valor, que diz que ações relativamente baratas deveriam ir melhor do que ações relativamente caras. Essa ideia é bastante intuitiva e muito presente dentro da gestão discricionária. Mas, enquanto que na gestão tradicional o gestor vai querer entender profundamente as empresas, suas perspectivas e vai montar uma posição concentrada nas maiores convicções dele, aqui a gente está realmente interessado em comprar o que está barato, vender o que está caro, olhando para diversas métricas, e a gente vai fazer isso de uma forma mais diversificada, para nos defender de que a gente não conhece tão profundamente as empresas. Além desses dois principais fatores, a gente tem hoje outros 3 prêmios de risco dentro do fundo, totalizando 5 fatores que se dividem em 62 modelos, oferecendo assim uma diversificação de estratégias dentro do próprio fundo. Um dos diferenciais do Quant da Claritas é justamente o uso dessa estratégia long short de ações. Existem investidores que seguem esse tipo de abordagem de fatores na forma long only, mas a gente vê pelo menos 2 motivos de por que preferir a abordagem long short. Primeiro, porque a gente consegue capturar esse prêmio de uma forma mais pura, então a gente entende que existe alfa na ponta short também. E segundo, porque se a gente fizesse uma estratégia long only, a gente não ia conseguir evitar de estar bastante sujeito aos movimentos da bolsa. A bolsa subindo, provavelmente o fundo também subiria, e a bolsa caindo, a mesma coisa. Então, no long short, a gente consegue ser um pouco mais independente desses movimentos. Isso traz um benefício de reduzir a correlação dessa estratégia com outros investimentos que as pessoas costumam ter. Então a gente acredita que, além de ser uma estratégia com um bom potencial de risco-retorno, ela também traz um benefício de diversificação para os nossos clientes. Isso que eu passei para vocês reflete o que é a ideia central do Claritas Quant e a gente entende que a gente tem uma posição bastante privilegiada para oferecer esse produto. Em primeiro lugar, porque a Claritas é pioneira no uso de estratégia long short no Brasil, seguindo esse tipo de mandato há mais de 19 anos e com muita expertise nessa área. E segundo, porque a Claritas faz parte do grupo Principal,
uma empresa americana centenária que só em estratégia sistemática hoje tem mais de 60 bilhões de dólares. Então a gente consegue se aproveitar de toda essa escala e toda essa expertise que a Principal tem, trazendo benefícios para o nosso produto. Então, resumindo, a gente acha que esse é um produto inovador, com um potencial bastante interessante de retorno e que traz um benefício de diversificação para os nossos investidores, além de estar alinhado com tendências globais. Essa é a mensagem que a gente tinha para passar para vocês hoje. Quem tivesse interessado e quiser investir no Claritas Quant, basta acessar as principais plataformas de investimento do país. A aplicação mínima é de R$1.000 e a gente fica à disposição para outras dúvidas que possam surgir em relação a essa estratégia. Muito obrigado!